Gente, show. Gente, super feliz aqui com esse momento. Tem sido, assim, por um lado, né, um super desafio preparar o hackathon, conceber, no fundo, viabilizar e preparar o hackathon, mas, ao mesmo tempo, super empolgante, assim, de ver a mobilização das pessoas, ver o envolvimento de todo mundo. E agora chegando nessa reta final aqui, né? E na efetiva concretização aí do evento, tá? Então, a gente, sim, eu vou passar por alguns pontos aqui. Na verdade, eu me propus aqui a cobrir 12 itens que eu acho que já mereceriam um esclarecimento. E eu pretendo fazer isso de uma forma mais ou menos rápida para que sobre tempo aqui para a gente ir para as dúvidas de vocês. Mas, em primeiro lugar, eu queria, por um lado, né, agradecer a participação e o envolvimento de todo mundo. Por outro, dar aqui uma primeira palavra de incentivo e de motivação, digamos assim, do que tem, né, do potencial que eu acho que a gente está lidando aqui, tá? E acho que uma maneira de concretizar isso a gente estava assim, no dia 24, se não me engano, agora do último mês, né? É, e só ia pedir para o pessoal, quando não for falar, né? Só deixar no mudo aí, por favor. A gente está deixando Acho que aberto 20 vai aí ficar muito para mim. Quer fazer? Quer fazer? Lá para o ficar pessoal, fora, só vai para ficar. deixar o microfone do pessoal. Pessoal, só para falar que vocês estão com a liberdade de abrir o microfone, tá? Então, só cuidado aí para quem estiver abrindo o microfone para não ficar aqui muito ruído. Então, a gente estava, acho que no dia 24 ali do último mês, e eu estava falando ali na Secretaria Municipal, né, que, assim, que a gente, acho que a gente estava com um bom evento, que a gente estava com um bom setup, que a gente estava, assim, com uma boa estrutura, acho que com tudo que a gente queria ali proporcionar já estava coberto, e que se fosse para ter algum acréscimo, né, eu aumentaria a premiação dos participantes. E assim, uma coisa que é muito legal, acho que revela esse espírito aqui, né, que eu estou querendo transmitir para vocês do potencial, né, que a gente pode atingir com isso cara, as pessoas começaram a se mobilizar para conseguir mais um patrocinador para aumentar a premiação de vocês, premiação do Hackathon, né? E assim, e conseguimos. Então, assim, a premiação que seria de R$ 4.000 para os principais grupos, para os grupos, né, para os 5 eleitos, né, como principais soluções, que seria de R$ 4.000, passou para 8. Tá? Então, o único. Eu queria que vocês recebessem isso como uma coisa assim de. Cara, está todo mundo super empolgado com o que a gente pode fazer aqui e querendo que vocês estejam super motivados. Tá? E assim eu espero que vocês estejam. Eu vou até falar sobre isso na abertura lá do dia oficial do Hackathon, mas vou transmitir para vocês o que se tornou a minha pessoal ambição, né, com o que a gente está montando aqui. Cara, fundamentalmente, acho que por acaso ontem nessa coisa do YouTube caiu para mim um vídeo aqui de uma alemã que mora no Brasil, né? Talvez vocês já tenham visto ela no YouTube, acho que é a Leia Maria, se não me engano, alguma coisa assim. E ela falando que foi atendida pelo SUS durante muito tempo, e falando que a gente tem o maior sistema público de saúde do mundo, né? E apesar dos pesares, a gente tem o maior sistema de saúde público do mundo. E assim, a visão que me veio aqui quando a gente estava falando do hackathon com a Secretaria Municipal de Saúde era que, assim, querendo ou não, com esse tipo de iniciativa, a gente começa a poder sonhar, né, com uma ideia de que a gente pode ter um sistema que regula, que auxilia o SUS como um sistema de código livre, né? Um sistema de código aberto com tudo que você pode oferecer de IA
utilizando o open source hoje, que é muita coisa. Então, esse que ficou assim a minha pessoal motivação. Cara, imagina, né, aquela história assim, imagina um sistema público de saúde que está em código aberto e que pode ser, por isso, né, evoluído pela comunidade de software do Brasil, do mundo. Não precisamos nem chegar a isso, mas se no Brasil a gente tiver, né, plantando uma semente de gerar soluções para o SUS em código aberto, acho que o tamanho disso é muito grande. Então, essa que ficou a minha motivação pessoal, né, e que eu queria transmitir para vocês, tá? Então, assim, eu acho que, cara, não poderia estar mais empolgado aqui, super feliz né, com a adesão. Estou vendo aqui 40 pessoas já participando, já é uma boa representatividade aqui. Foram 89 selecionados. No final, a gente tinha ali 80, mas por diferentes momentos de inscrição, a gente trouxe, né, esses 9 participantes adicionais, e aí espero que estejam todos lá, mas acho que a gente já tem a confirmação aqui de um grupo substancial. Tá? Então, eu vou passar aqui pelos pontos aqui que eu queria cobrir. Se eu tiver esquecido de algum, opa, peraí. Se eu tiver esquecido de algum, a gente cobre ao longo do tempo. Então, acho que eu comecei a compartilhar erradamente aqui. Só um minuto. Deixa eu destacar aqui. Sim, uma coisa que tinha esquecido de colocar aqui, mas que vale a pena frisar, 2 pontos, então, antes de entrar na minha lista aqui. Só um minuto, que eu me confundi aqui de local. Antes de eu falar aqui dos pontos que eu tinha me preparado para cobrir, só comentar 2 coisas que uma eu acho que a gente não tinha falado até agora, e a outra é um ponto aqui que já perguntaram sobre computadores, tá? Assim, a gente não vai ter computadores para os participantes, então é necessário que as pessoas levem os seus notebooks, tá? O ideal é que todo o grupo leve, né? Eu entendo, porque para vocês terem lá, enfim, flexibilidade, mas no fundo as pessoas que vão estar desenvolvendo, no mínimo, tem que levar notebook, tá? A gente não teve em nenhum momento essa previsão de levar computadores ou de fazer num lugar que tivesse um parque de computadores, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto aqui é, assim, em termos de alimentação. A gente se programou, né, e vai fazer alimentação para todo mundo durante todo o evento, tá? Então, vocês não precisam se preocupar nem em lugar para almoçar, nem em lugar para almoçar, nem em custo de alimentação. A única coisa é que vocês não vão poder escolher o cardápio. Então, e a gente não tem aqui como cobrir muito aqui a coisa de, né, ser vegetariano ou de restrições alimentares. Isso a gente não vai conseguir ter tempo de organização suficiente para isso, tá? Então, para as pessoas que tiverem restrições alimentares, aí, aí as pessoas, acho que a recomendação aqui né, ou levar alguma coisa ou né, procurar ver ali por perto que não tem tanta opção ali no entorno do Porto Maravilha, mas fora esses casos de restrição alimentar ou, né, pessoas optantes por, por vou até me certificar dessa coisa da alimentação vegetariana, mas como a gente não falou disso em nenhum momento, tenho certeza que isso não está pensado assim, tá? Então, mas fora esses 2 aspectos, a alimentação está coberta aqui no evento, tá bom?
Cara, só também, antes de entrar nos pontos aí que eu preparei, só aproveitando que estamos aqui passando, né? Acho que vale a pena citar assim o envolvimento dos parceiros que foi bastante significativo, tá? Então, a gente tem assim, acho que vocês podem ver, né, os parceiros no site, etc. Mas queria destacar, né, a NVIDIA, que forneceu o treinamento para vocês, os treinamentos foram gravados e foram enviados, a gente pode enviar novamente se alguém precisar. E, além disso, a especificação do que vai funcionar, do que vai estar disponível no Santos Dumont para vocês, foi feito pela NVIDIA, e o Jomar vai estar lá presencialmente durante o evento e vai poder, né, tirar dúvidas de vocês e etc. O envolvimento do LNCC, né, eu queria que vocês tivessem essa dimensão. Vocês vão estar tendo acesso à maior infraestrutura de supercomputador da América Latina. Então, assim, no fundo ninguém no nosso continente aqui latino-americano, sul-americano, né, tem uma infraestrutura de computador igual ao que vocês vão estar tendo acesso, tá? Além dessa infraestrutura, vocês vão também ter acesso a contas teste da Amazon. Então, isso aí fica como quase que como um backup por um lado e por outro lado para vocês poderem ter eventualmente coisas que não estejam presentes na infra do LNCC, que vai estar preparada com a LLM do Llama Nemotron que a gente falou e também com um acesso de Jupyter Notebook com acesso a Rapids para cada um, tá? E aí, deixa eu passar então aqui pelos pontos. Eu vou frisar aqui, né, eu vou passar por esses 12 pontos aqui, tentar fazer isso de forma rápida, tá? Formação dos grupos e credenciais, cronograma, a questão da necessidade de envelopar as coisas em APIs, o pitch que vai ser a banca de avaliação, né? A entrega dos materiais e a licença open source com a qual vocês vão estar concordando no momento do submit lá para o GitHub, a premiação, que a gente já falou aqui de forma breve, credenciamento, mentorias, desafios. Eita, vou repetir aqui. Guarda. Perdão, acho que eu voltei aqui sem querer. Isso, eu voltei. Credenciamento, mentoria, os desafios, o acesso aos dados, o treinamento obrigatório do Santos Dumont e o manual do participante que está sendo finalizado. Tá? Se sobrar tempo, acho que não vai sobrar, a gente pode cobrir um pouco mais sobre os dados. Aqui nessa mesma apresentação a gente tem mais sobre os dados. Tá? Então, dito esses 12 pontos, eu vou passar aqui da forma mais breve possível, para ser sincero, sobre todos os pontos. Tá? Então, assim, formação dos grupos. A formação dos grupos ela foi pensada por nós como tendo 5 membros. Tá? Eu vou até tirar aqui a apresentação, porque se não tem muita coisa para vocês verem, é melhor a gente ficar aqui podendo falar direto e eu olhar para vocês aqui, se for o caso. Mas a gente pensou os grupos como 5 membros, 3 programadores, um gerente de projeto, barra dono, né, barra Scrum Master, digamos assim, e um especialista em saúde. Tá? Então, essa é uma sugestão e uma recomendação, que os grupos sejam formados dessa forma. Não é uma obrigatoriedade, mas também a gente não tem uma flexibilidade completa. Né? Então, assim, formação só de duplas não é algo que vai funcionar, nem trios, porque senão a gente vai desequilibrar um pouco aqui as formações. Tá? Então, assim, poxa, pode um adicionar aqui no meu grupo, já vim com um grupo formado, etc. Não há assim, uma coisa muito fechada. Mas vamos dizer assim, cara, não pode ter menos que 4 pessoas, sabe? E acho que também mais que 6 fica complicado. Então, não é uma regra estrita, mas é uma recomendação. E eu diria que casos que forem fugir dessa coisa de 4 a 6,
precisam ser trazidos para a gente lá durante o hackathon para a gente avaliar, tá? A gente vai ter uma dinâmica de formação de grupos como primeiro acontecimento do hackathon. E aí, eu já vou passar aqui para justamente para o cronograma de presença no próximo, tá? Só falar sobre as credenciais de acesso ao Santos Dumont. Assim, o Santos Dumont é um supercomputador, é uma infraestrutura, né, enfim, que suporta a pesquisa científica, então todo cuidado e responsabilidade no acesso ao Santos Dumont é necessário, e isso se traduz, no final das contas, que a gente tem que ter o CPF, né, de quem vai estar fazendo o acesso, e a gente também não consegue instâncias infinitas, né? Cada instância vai ter lá uma GPU para acessar, então a gente não tem infinitas GPUs também. Então, o que a gente fez foi, a gente vai ter no máximo 17 grupos, né? 17 vezes 5 dá 85 pessoas, a gente qualificou 89, mas sempre tem algum nível de absenteísmo, então vamos entender que no máximo vai ter lá 85 pessoas, ou 4 grupos vão ficar com 6 pessoas, tá? Então, então a gente está formatando 17 instâncias. Então tem 17 pessoas que vão poder fazer esses acessos. Como que a gente pensou aqui de fazer isso para que a gente possa ter uma agilidade, porque isso tem que ser providenciado, né? A gente quer que você chegue no hackathon e, cara, está aqui, está teu acesso, está aqui, toma, pode começar a trabalhar. Então a gente pensou em pegar as 17 pessoas que têm o perfil de projetistas dentro da nossa seleção, né? A gente chamou esse perfil de projetista, mas é esse perfil Project Management, Scrum Master, alguma coisa nessa linha. E a gente está fazendo os acessos com esses perfis, com a premissa de que cada um deles vai ser como se fosse um líder de projeto. Como a gente não formou as equipes, não dá para a gente ter certeza que isso vai dar certo. Se isso não der, eu e Lucas, vamos ter também acesso ao Santos Dumont, e aí alguns grupos podem fazer acessos utilizando o nosso login. Tá? Criar novos logins lá vai ser algo meio difícil. Então, então, é, então, então, acho que a gente vai criar um grupo aqui com esses 17 Product Owners, e a ideia é que eles, né, cada um deles esteja em um time, tá? Mas a gente ajusta coisas aí, como, por exemplo, né, acessar com o nosso login lá, né, depois da dinâmica de formação dos grupos, tá bom? A gente acomoda aí possíveis variações. Então, vamos para o tema de cronograma e presença. Deixa eu passar aqui. O cronograma ele está no site do Hackathon. Ele será seguido nessa como tal. O cronograma ele não é algo, né, o cronograma como ele foi pensado, ele não é algo muito com muitas marcações, né? Ele tem assim uma coisa um tanto, como é que eu vou dizer, leve, né? Em termos de não tem assim grandes compromissos, tá? Exceto a sexta-feira, e aí eu já vou falar do ponto da. Eu sei, vou mostrar agora. Vou, então, vou. Então, aqui na sexta-feira, o primeiro ponto importante é esse, né? Assim, tem bastante gente para falar para vocês na abertura, tá? Então, a gente vai ter falas interessantes que eu não vou antecipar para vocês, mas são falas que eu não gostaria que vocês perdessem de forma alguma, e acho que já fazem parte de um contexto do hackathon. Então, e aí, qual que é a minha preocupação aqui do primeiro dia, tá? Opa, peraí, que eu acho que eu fechei, né? Vocês ainda estão vendo minha tela? Então, né? Beleza. Tá. Então, qual que é a minha preocupação do primeiro dia, tá? A gente ter esse espaço aqui, dinâmica de formação de equipes e início das atividades preservadas, tá? Então, o que a gente não quer
onde, não sei se a pergunta, né, se é onde vai acontecer isso, mas tudo vai acontecer no Porto Maravilha, tá? Tudo, todos os 3 dias vão acontecer no Porto Maravilha, que assim, via, o acesso via VLT é bem tranquilo. Botem no Google que vocês vão chegar lá sem problemas, tá? Então, a ideia é que a gente não atrase de forma nenhuma a abertura oficial para que a gente tenha preservado isso daqui. Assim, como a gente acabou encaixando bastante gente para falar aqui, é bem possível que isso aqui vá para as 18 horas, mas é um horário meio limite nosso aqui também, tá? E aí a gente tem que rodar a dinâmica de formação das equipes e vocês. Então, qualquer ideia, né? No primeiro dia vocês formem o time, escolham o desafio que vocês vão atacar, tá? E testem os acessos, minimamente isso. Se vocês conseguirem começar a avançar no problema, ótimo. Mas minimamente formar o grupo, garantir que os acessos estão lá, escolher o que vocês vão atacar, porque não é muito tempo, né? É um sábado inteiro e um domingo até as 15h30. Então, não é exatamente muito tempo. Então, esse momento inicial aqui de escolha do tema e escolha assim, do plano de ação é crucial para o bom andamento das atividades. Tá? Então, esse início das atividades aqui está pensado muito para vocês escolherem o desafio, testarem acesso, falar, cara, esse aqui é o plano, vamos atacar dessa forma. Eu acho que esse é o sucesso do primeiro dia. Tá? Vou chamar a atenção para vocês aqui que vai acontecer uma recepção dos convidados e patrocinadores, e isso vai acontecer meio à parte, talvez até na circulação vocês tenham acesso vocês vão ver ali um espaço que vai estar destacado, eventualmente, vocês podem eventualmente até precisar cruzar em algum momento, acho que não, porque acho que a dinâmica está pensada aqui para a área ali do próprio auditório, tá? Só comentar para vocês que haverá um espaço destacado para os patrocinadores, e aqui vai ter assim, uma confraternização ali, etc. Então, para que não haja nenhum mal-estar aqui em relação a isso, vocês vão ter, né, o coffee break de vocês no espaço de vocês. A gente vai ter aqui, com os patrocinadores, uma área ali, digamos assim, reservada para a gente ter um networking aqui entre os patrocinadores, porque eu acho que isso está sendo muito legal, assim, como todo mundo está se envolvendo, e a gente praticamente não escutou nenhum não. Todo mundo foi, cara, vamos, vamos, vamos. Então, eu acho que todo mundo mais que merece aqui uma confraternização e um momento de troca aqui, tá? Então, a partir do sábado, quer dizer, o que se espera é que vocês estejam desenvolvendo as soluções, tá? Então, essa mentoria técnica aqui, não, Ricardo, vocês não têm acesso ao coffee break dos patrocinadores, que vai ter ali uma coisa, sabe, com bebida, etc. Né? Acho que não faria o menor sentido a gente fazer algo tipo bebida para os participantes na sexta-feira, porque o que se espera é que vocês estejam bem preparados para a maratona, né, do hackathon. Mas vai ter o coffee break para vocês. Ricardo, aqui vocês vão estar no meio das atividades, tá? Enquanto vocês estiverem fazendo as atividades, vai estar tendo a recepção, tá? Então, é que são momentos diferentes. Então, o momento de vocês é de mão na massa, digamos assim, o momento do pessoal lá é de networking, tá? A gente vai ter no final do evento também após a cerimônia, né? A gente vai ter um coffee break final e ali aí sim vocês vão ter é, isso, exatamente. Mas vocês vão ter o coffee de vocês, a alimentação de vocês vai estar lá. Vocês só não vão ter acesso ao, digamos assim, só vão ser separados essas duas coisas, tá? Networking, recepção para os patrocinadores e a agenda aqui do Hackathon que já vai ter se iniciado, tá? Então, no sábado, quer dizer, a mentoria técnica é algo que vocês vão ter acesso ad hoc, tá? O curso do Santos Dumont vai estar. Se a gente, eu vou acabar
Vou tentar não responder aqui as perguntas que forem sendo jogadas, porque a maioria delas estão endereçadas aqui em algum momento, mas o treinamento do Santos Dumont está no material que a gente vai passar acesso aqui ainda nessa live, tá? Então, só para chamar a atenção aqui que a mentoria técnica, ela não é, digamos, não é algo que vocês precisam agendar e nem é algo que vai consumir tempo de vocês. É algo que vocês vão fazer ad hoc com os mentores que tiverem lá, tá? Então a gente vai em algum momento colocar para vocês, né, quem são os mentores que estão à disposição e a gente meio que também vai fazer, vocês vão ver isso, a gente vai estar junto lá, mas não é algo que vocês têm que agendar, nem é algo que vai ocorrer num horário específico. Vocês vão ter acesso aos mentores durante esse período aqui, tá? E aqui, né, a gente vai fazer um checkpoint, aí vai ser um pouco conversar com cada grupo, né, saber como é que está. Não é algo formal, é só algo que a gente está sugerindo, né, que isso daqui seria o prazo limite para que vocês saibam o que vocês vão desenvolver, tá? A sugestão é que vocês fechem isso na sexta-feira, mas a gente está apontando para vocês que isso daqui se vocês chegarem aqui e não tiverem, né, uma clareza do que vocês vão desenvolver, é um sinal amarelo, né, na verdade, um sinal vermelho aqui já, para que vocês, né, para saber que vocês estão aqui fora do track, tá? E aí tem um almoço, e depois à tarde, desenvolvimento livre. Aqui, provavelmente, a gente já vai ter os mentores aqui presentes, mas a gente deixou aqui, né, destacado que é desenvolvimento livre. E aqui a gente já sugere que vocês tenham, né, coisas rodando e coisas acontecendo. Tá? E aqui tem, nesse mesmo formato, apesar de que provavelmente a gente vai acabar fazendo alguma coisa no, aqui acho que a gente vai fazer alguma coisa no auditório, perdão. Então, aqui vai ter no auditório um workshop de pitch. A ideia aqui é que nem todos precisam parar o desenvolvimento livre o workshop de pitch, tá? Mas pelo menos um do grupo, principalmente aquele que ficar eleito assim para apresentar. As apresentações serão em 5 minutos, então acho muito difícil ser duas pessoas apresentando. Então, é uma sugestão já que tenha uma pessoa que seja responsável por apresentar, e essa uma pessoa, né, deveria estar na mentoria de pitch. E a gente programou as coisas para de 8 às 20, tá? Então, essa que é a programação. Salvo engano, não há uma restrição de acesso ao Santos Dumont, exceto a VPN que vocês vão ter que ter. Então, assim, a gente não vai controlar se vocês vão virar madrugada programando ou não, tá? Isso é uma decisão individual de vocês. A nossa programação vai ser no Maravalli, né, de 8 às 20. E aqui, já adiantando um outro ponto, deixei assim os pontos ali, né, mas meio que estou passando por vários deles já enquanto estou falando, é que assim, a gente vai pontuar a presença. Então, a gente colocou no regulamento uma pontuação para a presença e a presença de todos os membros da equipe. Tá? Assim, deixa eu deixar isso bem claro aqui para que a interpretação seja correta. A gente está organizando o hackathon e a gente quer vivenciar isso como uma experiência é, boa. A gente quer experienciar isso como uma vivência nossa também, tá? Então a gente quer crescer com essa experiência aqui. E aí, assim, houve, né, durante os nossos mapeamentos aqui de benchmark, etc., houve esse declarativo de que, olha, poxa, na abertura geralmente todo mundo está, isso, não vai dar para virar a noite no porto, porque a gente teria, para vocês poderem virar a noite no porto, a gente teria que ter uma estrutura de bombeiro, etc., que seria meio fora do nosso alcance. A gente não ficou com receio assim, de se responsabilizar por uma coisa desse tipo. Tá? Então, mas de qualquer forma, né, a pontuação da presença é porque a gente recebeu algumas coisas assim, olha, geralmente está todo mundo na abertura, depois esvazia, depois volta todo mundo para o fechamento, e essa não é a experiência que a gente queria ter,
não é a experiência, não é a forma que a gente acredita também que os melhores resultados são atingidos, tá? De novo, né? Aqui a gente está tentando olhar para, cara, até onde que a gente pode chegar com isso, né? Onde que a gente pode chegar todos nós juntos, quais são os resultados que a gente pode atingir, qual é, o, qual é a ambição que a gente pode ter aqui. Por quê? Porque se a gente fizer algo, sabe, que tenha um resultado expressivo, cara, isso pode se tornar uma ferramenta muito interessante para que, né, aconteça isso recorrentemente, e a gente amplie isso daqui, é, e faça uma coisa, sabe, cada vez maior, dentro dessa temática ou dentro de outras temáticas, tá? Então, a gente quer ter a melhor experiência possível ao longo do hackathon, para que a gente saiba, né, onde a gente pode melhorar e a gente possa crescer com isso também, tá? Então, a gente entende que a melhor experiência ela passa por pelo menos nesse episódio, né, nessa edição, passa por uma coisa remota. Claro que eu penso que alguns cenários, desculpa, passo por essa participação presencial. Claro que eu penso que alguns cenários ter um evento mais longo, que pudesse ser remoto também seria um setup interessante, mas isso traria uma configuração completamente diferente e acho que não dá para a gente misturar as duas coisas. Tá? Então, peço, né, e convido todos vocês a embarcarem nessa dinâmica conosco. A gente, né, preparou toda a questão de alimentação e etc. para vocês, para permitir isso, e por isso vai haver uma pontuação, sim, para a presença. Tá? E aí, no domingo, aqui Aqui né, de 8 ali às 14 é o momento de finalização das soluções, tá? A gente vai ter café da manhã lá, né, na chegada e vai ter um coffee break também, almoço a 1 hora. Aqui, checkpoint de apresentação, se vocês quiserem rodar a apresentação, pegar sugestão, etc. A gente vai ter assim, alguma dinâmica nesse sentido aqui. E aqui, 15h30, pontualmente, as soluções, no máximo, devem ser submetidas. Como elas serão submetidas? Haverá um formulário, e aí já aproveito para pedir perdão aqui pelos erros de formulários que aconteceram. Enfim, foi um pouco, deu um overload aqui um pouco na nossa organização, a gente acabou cometendo alguns errinhos aqui nos formulários. A gente vai ter um formulário, sem erro, para a submissão das soluções. O formulário vai ser simples, tá? Vai ser apontar, né, onde está o GitHub final, e vocês vão ter, né, cada grupo um repositório dentro da estrutura da incubadora das empresas da COP, para fazer essa submissão. Então, aqui vocês vão simplesmente colocar a URL do repositório, para a gente saber que vocês finalizaram, né? E vocês vão colocar também a apresentação que vocês vão, o pitch da solução que vocês vão fazer, tá? Então, esse material é que vai para avaliação, e esse material vai ser carregado para vocês fazerem as apresentações. Então, esse é o tempo, é o prazo limite. Daqui para cá é só tomar um café e a gente começar a fazer as apresentações, tá? E aí, já entrando aqui também, não tem como organizar 17 apresentações em mais de 5 minutos. Então, isso é uma coisa que vocês têm que se desenvolver, né, em certo sentido, durante o hackathon. Vocês têm que vocês precisam ser capazes de apresentar a solução de vocês de maneira convincente em 5 minutos. Tá? Como eu lido bastante com. Bom, eu acabei de não me apresentando aqui no início porque eu acho que a gente já falou em outros momentos, mas meu nome é Marcos, eu gerencio a incubadora de empresas da COP, e foi a gente que concebeu aqui o hackathon. E sim, Ana, é possível ter times de 6. A recomendação são times de 5 com essa configuração que eu mencionei, né? Um Scrum Master, um especialista, 3 devs. Essa é a nossa recomendação. Mais que 6, eu acho que vai ficar confuso. Então, assim, equipes menores que 4 e maiores que 6
não são de forma nenhuma recomendadas e assim, precisa de uma certa aprovação nossa aqui para dar seguimento com uma configuração assim, tá? É, mas a recomendação forte aqui é que sejam 5 e aí pequenas variações, tudo bem. Então, 5 minutos para apresentação. Se a apresentação tiver afinada, é mais do que suficiente, tá? A gente vai ter esse conhecimento compartilhado com vocês lá. Enfim, não se preocupe que a gente vai ter aqui o workshop, vai poder orientar vocês com relação ao, ao, desculpa, ao pitch, mas é esse o tempo que vocês vão ter para convencer a banca e vai ser feito, sim, não exatamente uma avaliação do código, mas um pequeno teste que eu já menciono para vocês, tá? E aí, de 17h30, né, às 18, a gente está compilando, no fundo, as notas que os avaliadores vão dar, e a gente faz a cerimônia de encerramento aqui de 18 a 19, e tem um coffee break final aqui. Não previ ainda, na verdade, se teria cerveja. Acho que domingo à noite para tomar uma cerveja também não é lá muito bom, mas enfim, oficialmente não está previsto uma cerveja aqui, mas se for para a felicidade geral da nação, etc., eu vejo o que a gente consegue fazer, tá bom? Então, deixa eu parar aqui e deixa eu voltar só para ver. Não queria me estender muito mais, acho que eu já cobri os principais pontos. Eu vou só fazer um check aqui se tem mais alguma coisa que a gente precise, que eu não tenha mencionado e que seja muito importante, que eu queria passar para as dúvidas de vocês. Algumas delas eu já fui respondendo aqui conforme fui vendo. Eu não, eu não fui não fiz parte da geração de muito treinamento remoto, então eu não sou tão habituado a lidar com as perguntas aqui no chat, tá? Então, então, deixa eu só ver o que faltou cobrir, né? Então, cronograma e presença falamos, formação dos grupos e credenciados de Simão falamos, pitch falamos, entregas de material. Só chamando a atenção, né, que nesse repositório onde vocês vão fazer o deploy, né, não é nem deploy, é o commit lá das soluções, ele já contém uma licença MIT, que naturalmente vocês estão, né, concordando com ela ao fazer, tá? A premiação, comentei que a gente subiu de R$ 4.000 para R$ 8.000. Assim, a gente realmente não quer que isso gere uma sensação de competição muito forte entre vocês, não é esse o espírito. Eu gostaria muito de ver os grupos colaborando entre si, tá? E uma coisa legal de estar todo mundo fazendo algo que, sabe, que pode, no fundo, trazer melhorias para o sistema de saúde. Eu acho que esse é o espírito. Mas é que, se a gente fosse fazer os R$ 40.000 de premiação para os 80 participantes, também ia ser uma coisa que não ia dar essa dimensão do estímulo, tá? Então por isso que a gente fez isso e também pela premiação da AWS. Os 5 grupos classificados como os top 5, né, eles vão receber por grupo US$ 10.000 de créditos AWS, tá? Não sei se vocês tinham essa informação exata, mas essa é a informação, né? Vocês vão ter US$ 10.000 de créditos AWS. E esses créditos também a AWS não conseguiria disponibilizar para 17 grupos, tá? Então, por esses dois motivos é que a gente acabou selecionando para fazer para os 5 principais, mas deixo aqui desde já a nossa intenção, dizer dito que a nossa intenção é de uma coisa colaborativa entre todo mundo, até porque todas as soluções vão estar em open source, né? Então todo mundo depois vai poder olhar e eventualmente aproveitar o trabalho dos outros grupos, tá? Então, credenciamento já falei, só reforçando, né? Estejam, por favor, 2h30 lá no Maravale. A gente vai estar lá preparado para receber vocês. Tem uma etapa aqui de pegar a credencial, a camisa que vocês vão ter do evento. E aí, para que a gente esteja às 16 horas, a gente possa começar com tranquilidade o evento. Tá? As mentorias, já falei para vocês também do formato. Falta cobrir um pouquinho os desafios, mas a gente vai ter tempo de fazer isso lá também. Então, só ver o que falta eu cobrir. Falta cobrir aqui acesso aos dados. Treinamento de Santos Dumont, acabei comentando aqui durante a live que vai estar no material que a gente vai disponibilizar já já, que é o manual do participante.
que, em parte, ele é o dicionário de dados que a gente já disponibilizou, acrescentado dessas questões de acesso aos dados. Tá? Então, cobrindo aqui os gaps que ficaram para eu fechar aqui a apresentação. Acesso aos dados. Vocês, todo mundo que está inscrito e que recebeu o e-mail de confirmação, já está com acesso aos dados da forma aqui que está estipulado no manual do participante, quais sejam. Acesso ao bucket que tem as principais tabelas, que a gente já compartilhou em outros momentos com vocês, e acesso ao BigQuery do Google, tá? Com acesso aos dados Hackathon. Então, vocês já têm acesso aos dados Hackathon. É claro que, né, se vocês quiserem ir olhando, começando a fazer, o que vocês não vão ter acesso antes do dia do evento? Ao Santos Dumont, tá? À infraestrutura do Santos Dumont. Então, mas você já tem acesso aos dados. Desafios, tá? A gente já cobriu isso e a gente já, já abre aí, Paulo, deixa eu só fechar tudo aqui e aí eu já abro aqui para as perguntas. Aguarda a pergunta, por favor. Os desafios, a gente já cobriu isso em outro momento e a gente vai fazer isso lá também, tá? Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui cobrindo isso, mas nesse material que a gente já mandou para vocês, tem aqui para frente os desafios que a gente pensou, tá? Então, a gente pensou em duas trilhas, no fundo. Uma trilha de análise preditiva, que é previsão de no-show, previsão de gargalos, previsão de demanda e por aí vai, ou seja, trabalhar os dados com essa perspectiva de data science, né? E aqui a tecnologia que a gente ofereceu o treinamento, que, né, vai estar à disposição de vocês no Santos Dumont, é o Rapids, e aqui é uma trilha de agentes de AI, de Retrieval Generation, de Retrieval Augmented Generation, que é o fato de que vocês vão ter acesso a uma LLM lá e vocês vão poder montar esses sistemas. Tá? Com isso, a gente entende que seja possível vocês atacarem coisas como essas aqui que estão. E de onde veio isso? Veio das nossas conversas com a Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Em algum momento também eu vou falar para vocês o contexto melhor acho que lá no dia do evento mesmo eu vou falar um pouco melhor o contexto do sistema de regulação, mas por hora basta vocês darem uma olhada nesse material, entenderem que esses são os desafios que a Secretaria Municipal de Saúde apontou e a gente, em conversa com eles, também ele citou esses desafios aqui que são possíveis de cobrir com o RAG e a gente. Agora, essas são as nossas demandas, digamos assim. Não é proibido que vocês olhem outros desafios, tá? Eu posso fazer alguma coisa que não mexa em nada no dado que vocês disponibilizaram? Pode. Não é essa a expectativa, mas não há nenhuma. Por isso que a gente deixou aqui essa coisa de, olha, desafios emergentes, né? Ou seja, coisas que vocês possam olhar, seja no dado, ou seja, né, pela experiência de vocês entendam que seja interessante, tá? Não digo que não é essa a expectativa, porque não foi assim que a gente pensou o hackathon. Mas não há uma proibição, que eu acho que, assim, né, se vocês têm algo muito forte que vocês queiram atacar, eu não vejo problema, tá? Mas, claro que, né, a gente tem uma expectativa de que vocês olhem o dado que a gente disponibilizou e olhem os desafios que a gente apontou como demandas, não nossas aqui da organização, mas demandas do sistema de saúde coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde. Tá? E esses são os desafios, eles não são os únicos desafios deles, mas esses são os desafios que a gente entende que os dados que foram disponibilizados podem, né, trazer podem oferecer boas bases para soluções dessa natureza, tá bom? Então, com isso, cobri aqui a parte de desafios. E aí, cobri a parte de credenciamento já, as mentorias já estão cobertas, acesso aos dados, treinamento, premiação,
pitch, já comentei. Programa de presença, já falei. Só falta falar da API. E aí vou fechar aqui, vou stop share aqui e aí a gente, com isso, fecha aqui minha fala e abro aqui para as perguntas, tá? Bom, o que que acontece? A gente quer que as soluções que vocês desenvolvam seja de- sejam de fato aproveitadas, né, naquilo que a secretaria entender que elas podem ser aproveitadas. Qual que foi a questão aqui apontada? A questão foi, cara, a gente já disponibilizou em outras ocasiões dados do Data Lake, a gente já fez aqui em outras situações esforços aqui, e aí, assim, depois, né, que as pessoas apresentam lá a solução, etc., a gente não consegue trazer isso para o nosso mundo. Então, assim, como se fosse um esforço, né, que é feito, mas que depois não há um retorno, né, desse investimento de tempo, digamos assim, e não só de tempo, né, de recursos computacionais, etc. Tá? Então a gente falou, tá, a gente queria evitar que isso acontecesse. Então, a gente especificou não é nem um padrão assim, não é nem um padrão muito restrito, são algumas condicionantes que a gente, algumas regras básicas de como uma API deve funcionar e com isso surge o requerimento que todas as soluções ou elas estejam encapsuladas em uma API, tá? Ou elas respondam uma API. Então, digamos que você tenha feito sei lá, vocês resolveram fazer um aplicativo, tá? E o aplicativo faz N tarefas. Vocês precisam, né, que pelo menos alguma dessas tarefas, e preferencialmente a tarefa principal, possa ser requisitada por meio de uma API. Tá? Ou se vocês fizerem lá uma coisa que, por exemplo, entrega uma previsão de demanda, essa previsão de demanda vocês encapsulam ela numa API e isso será testado em que sentido, né? Vocês vão deixar vocês vão deixar na documentação, isso vai estar no formulário, né, um, uma, uma requisição de API que a gente possa testar antes de você apresentar. O teste vai ser simplesmente, eu vou fazer a requisição e ela tem que responder. Se não responder, eu vou falar para vocês, olha, não está respondendo, mas a gente vai ter meia hora para fazer isso. Não é obrigatório usar Deep Learning e Machine Learning, é opcional de vocês. Mas é obrigatório encapsular alguma coisa numa API. Tá? Então, ou uma resposta da aplicação de vocês, de preferência a resposta principal tem que ser acionável via API, é, é só um padrão que a gente está requerendo. Então, vocês precisam, em algum momento, ter uma chamada API. Eu acho que isso não é um requisito muito forte, eu acho que não traz nenhuma nenhuma restrição da criatividade de vocês. Acho que é um requerimento simples de que exista uma chamada API. No fundo, no limite, assim, em algum lugar da solução de vocês, é preciso que exista alguma troca via API, e essa troca será simplesmente testada lá. Eu vou fazer uma requisição e ela tem que responder. Tá? É, é simples assim e a justificativa é essa, né? A gente tem que poder, se a solução for, cara, eu quero pegar isso daqui e usar, eu tenho que garantir que isso está num padrão que seja absorvível pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? Bem, com isso acho que eu cobri tudo que eu queria e eu acho que o Pedro tinha levantado a mão ali, mas deixo vocês à vontade, peço só que vocês levantem a mão para a gente poder organizar aqui uma fila. O Paulo Garcia que tinha pedido a palavra aqui, esse foi o único que eu lembrei. Então, eu fui respondendo algumas dúvidas aqui que eu vi surgindo, não sei se eu vi todas, mas fiquem à vontade de, preferencialmente, levantar a mão e abrir o microfone. Alternativamente, o Lucas pode olhar aqui as chamadas. Então, Paulo, quer abrir o microfone aí? Fica à vontade. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo. Prazer. Eu não recebi ainda os dados, nem a diagrama de dados, nada disso. E Isso foi passado em algum momento, mas você
a gente vai mandar para vocês. A gente pode até mandar agora, Lucas, aqui o pessoal consegue acessar essa apresentação que estávamos, não essa que eu botei os itens aqui que eu cobri, mas aquela original lá, ela está referenciada no manual, certo? Você está Então, falando da apresentação dos slides, Marcos? isso. Ela foi enviada por e-mail, mas no mesmo e-mail foi mandado tanto o link do Docs quanto da apresentação. Tá, mas vamos fazer o seguinte, no manual que a gente está construindo, que você pode já mandar o link aqui para o pessoal, bota lá, por favor, o link para essa apresentação. Eu acho que, mas de qualquer forma, tá lá também, essas mesmas informações que estão aqui estão no documento em outros formatos, mas acho que é legal vocês terem a apresentação também, tá? Vou Então, mandar aqui essa então. apresentação, tá? Então, esse manual aí do participante que o Lucas está mandando, ele tem o dicionário de dados, vai estar lá também o acesso de vocês, como vocês fazem acesso aos dados. A gente está finalizando alguns detalhes dele, porque a gente teve alguma indisponibilidade aqui do próprio BigQuery, mas o link vai permanecer o mesmo, tá? Então, vocês podem, qualquer atualização a gente vai soltar nesse próprio material. E ali, até ainda hoje, o Lucas vai, provavelmente, né, ali a gente vai vincular essa apresentação aqui, que, de novo, né, todas as informações estão no manual do participante, no dicionário de dados, mas também vocês podem ter acesso a eles aqui, tá? Aqui está até desatualizado, são 8.000. Então, aqui, está desatualizado. Deixa eu. Engraçado. Não, não, não é essa apresentação. Perdão. Deixa eu, deixa eu só pegar aqui. Só vou passar os slides aqui só para vocês verem o que vai estar lá. Então, estou vendo que tem um monte de gente já aqui. hum, Mas é isso, né? Aqui vocês têm. Aqui está desatualizado ainda. Aqui. Daí eu ter acesso à edição aqui. Mas vocês não sabem. E aí aqui tem. Esses mesmos descritivos estão, de novo, né, em outros lugares, mas vocês têm também aqui no formato de apresentação as questões dos desafios e tal, tá? Então é isso, Paulo. Estou vendo que tem chats aqui. Márcia, vi que será possível levar uma solução além do proposto. Sim, correto. Vocês podem trazer soluções para além do que foi pensado aqui. Essa, acho que é a informação nua e crua, né? A gente tem uma expectativa de que vocês trabalhem com os dados, tá? Então, mas isso é uma decisão de vocês. A gente terá acesso a essas tabelas. Eu não entendi o só aqui. Mas sim, vocês vão ter essas. Estou respondendo a quem está com o nome dela aqui. Sim, vocês vão ter acesso a essas tabelas, vocês já têm acesso a essas tabelas, na verdade, a partir desse documento que o Lucas vai botar aqui. Não sei se você já pode botar a- o documento aqui, Lucas. A gente vai mandar por e-mail também, mas a gente já pode Eu botar já aqui. enviei, Marcos. Aí já. Ah, tá, vai estar aqui em cima. Beleza, show. Uhum. Tá bom, Márcia, perfeito. Aurélio, não sabe levantar a mão. Quer falar aí, Aurélio? Quero sim. Boa noite. Eu queria saber
se você pode abrir, né? Como é que será mais detalhes com relação à dinâmica de formação de grupos, né? Hum, Porque eu já tenho uma ideia tanto da trilha quanto o problema que eu gostaria de atacar, né? hum, E eu queria saber se tanto essa ideia, se ela eventualmente seria abraçada pelos outros membros do time, entende? Então, eu queria aham, saber se haveria um espaço para eu chegar, gente, eu estou pensando nisso daqui, alguém topa entrar nessa ideia? aham. Sim, eu acho que vai passar por isso. Não sou eu que estou organizando a dinâmica em si, então não vou saber te passar detalhes agora, mas eu lembro a gente conversar que seria um dos pontos, né? Mas se você quiser até usar aqui o momento para fazer um primeiro pitch da sua ideia, fica à vontade. Eu estou pensando, com base nos dados que eu vi, né, do modelo lógico, eu estou pensando em fazer algo mais voltado para previsão de superalocação ou subalocação dos recursos, né, de equipamento. Então, já existe um arcabouço teórico forte disso, que é a parte de teoria de filas, né? Então, a minha Uhum, ideia seria pegar esses dados que estão ali, fazer alguns cálculos dessas métricas, tempo médio de atendimento, tempo de chegada, tempo médio em fila, tempo de atendimento, enfim, e gerar essas métricas e seria isso que eu estaria retornando na API. Isso pode uhum, ser usado para alimentar dashboards, enfim, né? uhum. É mais ou menos isso que eu tô ideando aqui. Ah, maravilha, Aurélio. Esse é o tipo de solução que a gente, particularmente, tem uma expectativa que seja desenvolvida, né? De novo, né? A gente não tá, a gente não acha que o melhor formato é a gente colocar desafios fechados. Então, se fosse um formato de desafio fechado, a gente daria os desafios e falar, cara, quem quer fazer isso aqui, né? E tal. Mas a gente lá no meu mestrado, meu professor falava essa coisa, né, tratava essa coisa exatamente com essas palavras, né? Sem tesão não tem solução. E eu acho que é um pouco assim, sabe? As pessoas têm que estar afim de fazer também para você extrair os melhores resultados. Mas a gente acha super pertinente esse desafio que você trouxe e acho que tem toda a chance de ter outras pessoas abraçando a mesma, né, que estejam afim de fazer a mesma coisa, tá? Mas sim, a dinâmica vai passar um pouco pela coisa da ideia, né, do que cada um está afim de fazer, tá? Boa. Obrigado. Imagina. Gente, uma coisa que eu estou perguntando, eu estou vendo aqui alguém que está como Del perguntando qual é a área do Aurélio, Aurelius, né? A gente vai fazer, provavelmente ainda hoje, a gente vai dar acesso, vai dar um poder adicional, não sei se é poder, né? Eu não sei qual é o nome, mas a gente vai habilitar todo mundo que foi, né, selecionado para o Hackathon no Discord para a gente fazer canais para que vocês possam criar essas discussões aí entre vocês, tá? Entre hoje e sexta-feira. Então, a gente está fazendo isso no Discord nas próximas horas, acredito, se não, até amanhã, com certeza. Já está lá? Beleza. Ótimo, César. Perfeito. Então, a gente já fez. Então, deixa eu ver aqui, cobrir mais dúvidas aqui. Ricardo, Ricardo Sancler, não viu os materiais, não recebi ou não viu os materiais dos webinars. A gente mandou por e-mail, Ricardo. Eu não sei se de repente você foi uma inscrição extemporânea, alguma coisa assim, mas a gente pode circular de novo, tá? Para todos os participantes. Se você puder dar uma notada nisso, a gente pede para a Fernanda ali circular isso amanhã. Tá bom, Lucas? A gente pode pegar e mandar de novo os materiais para todo mundo. A Aurélio também falou que não recebeu. A gente manda aí os vídeos que foram, que foram feitos. Tá? De qualquer maneira, tem material no próprio site. Então, fora
as lives, tá? Deixa eu compartilhar isso aqui de novo para você. Só um minuto. Então, fora as lives que a gente manda de novo para vocês, essa seção aqui do site contém os materiais, tá? Então, aqui vocês, né, vai ter aqui, mas você tem esses materiais complementares aqui de Rapids, tem aqui o material da Query AI, tem alguns treinamentos aqui de RAG. Então, fora esses materiais, o resto a gente manda para vocês aí por e-mail até amanhã de novo, tá? Deixa eu aqui para... Claro, claro, Ricardo, beleza. Hum, Tá bom. Deixando aberto aqui, gente, para outras dúvidas. Não vi aqui nada que não tenha respondido ainda. Novas dúvidas? Vai lá, Anderson, por favor. Boa noite para todo mundo. Eu queria saber se existe talvez a possibilidade de soltar a lista dos selecionados com a qualificação de cada um para facilitar a gente, inclusive, se conhecer. Cara, minha única dificuldade nisso é em relação à privacidade de dados, cara. É, eu, eu acho que a gente estaria meio que infringindo aqui. Eu teria que pegar um de acordo de todo mundo aqui para poder liberar essa lista para vocês. Eu concordo que seria bom. O WhatsApp, assim, a gente não teve a resposta de todo mundo para para o WhatsApp, de telefone. Então, a gente não consegue criar aqui do nosso lado. Então, a troca está prevista para rolar no Discord, tá? Não sei, eu acho que seria legal também. Essa é uma boa ideia, Edson, mas eu tenho uma dificuldade de fazer isso por conta da questão de LGPD, tá? E aí, ou eu solto mais um formulário para todo mundo concordar, e, cara, tem sempre uma taxa de resposta aqui, ou, ou melhor a gente fazer isso via Discord, tá? Vou pensar aqui como a gente pode. Acho que assim, eu Marcos, vou pensar. Diga, diga. Marcos, uma sugestão de outro hackathon que eu já participei, né? A gente já tem a lista de selecionados e eu vi que no Discord já estão sendo criados alguns canais, né? Uhum, Então, de repente, cria-se ali um canal de boas-vindas, boas-vindas não que já tem, né? Mas assim, um canal de boas-vindas para selecionados ali, e uhum, ali você se apresenta, ó, eu sou fulano de tal, meu background é esse aqui, e de uhum. repente até já colocar mais ou menos o que está pensando e tal, acho que Fica funciona. legal. Acho que assim fica mais espontâneo, né? E aí também cada um compartilha o que quiser também e tal, né? Acho Exato. que fica melhor. Vamos fazer isso. A gente consegue criar um canal lá, né, Lucas? Para alguma coisa na linha de apresentes, alguma coisa assim. Consegue sim. Eu criei o canal geral participante, que só os participantes conseguem mandar mensagem, mas eu posso criar um canal para apresentação mesmo, tá? É, eu estava vivendo uma coisa aqui de uma aceleradora que eu estava participando, era Slack, né? Mas tinha um canal específico no Slack que era em inglês fica mais fácil, né? Era Introduce Yourself. Então, pode criar um canal para Uhum. introduções, apresentações, alguma coisa assim. Uma boa ideia. Só uma coisa, Discord a tem pessoas Jéssica. que não foram selecionadas, É, certo? Mas a gente, isso, se quiser isso, responder a isso. Jéssica, aí fica melhor. Não, então, a Jéssica, é que existem cargos no Discord que só pessoas com esse cargo conseguem ver alguns chats. Então, esse geral participante, só os participantes que eu coloquei com o cargo participante conseguem ver. Então, só participantes se comunicarão lá. Isso. O Santos Dumont possui GPU NVIDIA, sim. Os GPUs são NVIDIA.
Teve uma pergunta aqui. Tinha uma, Ricardo, entendido que teríamos uma GPU por grupo, mas não teríamos uma máquina para cada integrante do grupo para atividade de UX e UI, pesquisa secundária, dados de apresentação, etc. Tá. Então, acho que essa pergunta aqui envolve algumas coisas. Já te passo aí, Anderson. Primeiro, vai ter a disponibilidade de uma GPU por grupo, mas, em princípio, vocês vão poder criar mais de um Jupyter Notebook com a mesma credencial. Tá? Então, em princípio, vai ser possível que mais de uma pessoa use o Jupyter Notebook ao mesmo tempo. Mas aí depois você pergunta aqui, mas teremos uma máquina para cada integrante do grupo para atividade UX? Não, eu esclareci isso logo no início. Tá? A ideia é que as pessoas dos grupos levem os seus notebooks. A gente não tem um parque de computadores para disponibilizar para o hackathon. Então, acho que isso responde a sua pergunta aí. Se tiver algum acréscimo, pode falar. Anderson, acho que você tinha levantado a mão, vamos ver se agora baixou. Sim, é bem rápido. É sobre essa questão da apresentação, que com certeza é bem interessante que todo mundo, né, apresente seu background, etc. Mas eu estava falando mais no intuito de entender como foi feita a seleção, e qual a expectativa dos organizadores quanto à nossa posição dentro do grupo, já que foi pensado em 5 com Entendi, categorias diferentes. Qual a posição que cada um foi selecionado, até para a gente entender a expectativa. entendi. Tá. Eu acho que se eu colocar o nome e o perfil que a gente visualizou a partir da interpretação dos dados que foram concedidos, né, acho que a gente não vai estar, a gente não vai estar violando dados, né? Então, acho que assim, o nome com o perfil que a gente visualizou, eu acho que porque perfil é uma atribuição que a gente fez. A gente pode ter errado, tá, gente, nessa atribuição. Então, assim, por isso que não dá para ser uma coisa também tão categórica, porque a gente também não tinha todas as informações do mundo para fazer a qualificação, né? Eu já falo um pouco aqui dos critérios de seleção. Mas eu acho que a gente não vai estar. Assim, no dia. O que a gente pensou, tá, Anderson? No dia do hackathon, a gente vai identificar os perfis, tá? Então, a gente vai ter lá na credencial de cada um uma bolinha com uma cor que vai fazer essa identificação. Mas se o intuito é meio que antecipar isso, né? Como assim? Está todo mundo selecionado, todo mundo vai. Só preciso consultar ali, cara, essa coisa de. Fica um pouco. Assim, só preocupado com essa coisa do LGPD. Mas eu entendi o teu ponto e eu acho que seria bom, se vocês querem formar grupos antes, né, poderia ali antecipar como a gente enxergou cada um, porque vai estar identificado lá com uma bolinha, tá? Fala, Anderson, pode falar. Eu não sei se seria algo muito dispendioso, mas talvez se vocês informassem para cada participante individualmente qual foi a posição que vocês identificaram, isso automaticamente não seria um problema de LGPD, porque você estaria informando para a Perfeito. própria pessoa e a pessoa é que compartilharia no grupo dos participantes. Tá, perfeito. Pode ser assim. Mas sim, a gente teria que passar aqui 89 e-mails. Não sei se a gente consegue fazer isso de forma rápida, mas eu vou tentar. Mas eu gostei essa solução, ficar boa. Funciona. Tá? O que eu pensei em fazer aqui enquanto estava falando é. Acho que todo mundo que é developer sabe que é developer, né? Então, acho que o que eu vou fazer é mandar para todo mundo que for especialista de saúde pública, né, barra serviço público, ou especialista em saúde, vou mandar para esses quais
né, quem são eles. E aí e aí todo mundo que não tiver com essa identificação é developer, e aí todo mundo que tiver um background de programação, né, quase com certeza foi selecionado como developer, tá? E todo mundo que não foi, que não tem um background de programação, meio que, né, quase com certeza também não foi feito o background. A gente fez o critério de seleção, tá? A gente basicamente olhou o nível de experiência e o nível de... isso, exatamente, Márcio. Então, assim, a gente olhou a gente fez foi, a gente olhou, né, basicamente o LinkedIn, o GitHub dos participantes, e fez primeiro essa divisão, né, entre pessoas que tinham um skill para gerente de projeto, que a gente chamou de projetista, gerente de projeto, design de sistemas, coisas dessa natureza. Né? Que a gente pensa se você tem um especialista em saúde, você tem ali acesso ao conhecimento específico, né? Especialista em saúde ou serviço público, saúde pública. Então, você tem acesso, digamos assim, ao como social requerimento. Se você tem um projetista, você tem alguém que é meio que capaz de dividir esse requerimento em blocos, né? E aí você tem o time de desenvolvimento que vai transformar aquilo em realidade. Então, é assim que a gente pensou. Então, a gente qualificou. Primeiro, a gente fez uma qualificação de se a pessoa tinha um perfil de projetista, um perfil, né, de saúde / serviço público, ou um perfil de developer. E aí a gente fez meio que uma avaliação, né, do grau de experiência e do grau de experiência profissional e do grau de experiência em programação. E a partir daí a gente fez um caminho. Foi assim que a gente fez a seleção. Tá? Bem, acho que era isso. Mais algum ponto? Assim, gente, se não tiverem mais perguntas, o que eu vou falar é vamos todos num espírito assim colaborativo, tá? Então, assim, cara, do nosso lado aqui, eventuais questões que a gente precisa resolver lá, a gente vai estar 100% à disposição e vamos fazer, né, o nosso melhor aqui do nosso lado para trazer a melhor experiência. E do lado de vocês, eu, né, quero também contar por um lado, né, compartilhar esse desejo nosso aqui de fazer algo que seja emblemático, né, que seja marcante e que vá nessa direção de coisas que possam ser implementadas para a evolução do nosso sistema de saúde. Eu acho que é um objetivo comum aí, super, né, entusiasmante, super nobre. E assim, que do lado de vocês também, cara, suportem aí eventuais questões que a gente precise lidar, tá? Mas vamos fazer todo mundo junto, acho que vai ser uma super experiência. E vamos lá, Ricardo. A gente, sim, a gente falou que a gente está criando um grupo com esses 17 no WhatsApp e a gente está informando a eles que eles são esses projetistas, tá? E que eles vão ser. Isso está em curso. Perfeito. Mas é isso, gente. Então, se tiver alguma outra questão, quiserem ir ficando aí, se quiserem ter alguma. Sim, a entrega seria só o GitHub, a API, e valeu, Ricardo, seria o GitHub, a API, né? Então, o endpoint da API, e a apresentação de 5 minutos. Exato. Essas são as entregas, tá? Então eu estava meio que caminhando aqui para o encerramento, dizendo que, cara, estamos super animados. Pô, tô super feliz aqui né, com a gente ter selecionado um público super qualificado. Então, estou com uma sensação muito boa aqui de que a gente está indo na direção certa. E assim, cara, vamos com tudo e vai ser uma super experiência para todo mundo. A gente tem uma banca super qualificada também. Então, acho que todo mundo vai ter a oportunidade de sair daqui com uma super experiência. A premiação é simplesmente um incentivo para vocês. Mas enfim, a abertura lá, cara, vocês vão ver que vai ter
monte de gente, cara, que veio, sabe, em peso para falar com vocês e todo mundo, assim, curtindo muito, assim, e com o envolvimento de todo mundo, acho que tem sido muito impressionante, sabe? O envolvimento do Maravale, da Prefeitura, da Secretaria de Estado, da Fiocruz, do LNCC. Então, e isso foi uma coisa que foi sendo construída, né? E não foi assim sendo construída por mim. É que as pessoas se motivaram com um assunto que a gente acabou parando para tratar. Então, acho que é um engajamento coletivo aí em torno da temática de inteligência artificial e do potencial que isso tem para resolver problemas desafiadores da sociedade. Tá? Então, isso já é integrado também. Perfeito, obrigado por lembrar, Márcio. Então, maravilha, gente. Então, estamos aqui, né, no canal Discord junto com vocês. Qualquer coisa, mandem e-mail. Se a gente não responder, insistam. E nos vemos lá no Maravale na sexta-feira. Não deixem de estar desde o primeiro momento. A gente, a gente conta, né, e vai pontuar a presença de vocês. Vamos junto que a gente vai fazer um super, super evento, tá bom? Do meu lado aqui, acho que era isso. Se alguém quiser ficar aí para tocar algum ponto, fica à vontade. Se não, ficamos por aqui. Marcos, uma pergunta rapidinha, não tem muito a ver sobre o assunto, mas eu vi que amanhã vai ter a incubadora lá do FRJ, acho que vai apresentar alguma coisa assim, tanto para graduação, mestrado e doutorado e tal. E você poderia me falar com relação às incubadoras mesmo? Vai ter alguma apresentação? Ou as empresas estão separadas? Se a gente vai visitar? Qual é mais ou menos o esquema que vai funcionar amanhã? Cara, eu não estou sabendo muito bem. É na UFRJ essa apresentação? É, no fundão, é. Ah, então Eu sabe. estou É porque eu envolvido com o acho. Hackathon, que eu Ah, tá, posso ter entendi, perdido alguma entendi. coisa, É porque eu mas eu acho que não estava estou teu nome lembrando. lá. Então, por isso que eu achei que também você estava com. com- Então ferrou, Tá, porque eu tá. não vou estar. Ah, não, então não esqueça, esqueça, só Mas, assim, curiosidade. na semana que vem, sim. Na semana que vem, no dia 15, tem uma apresentação para o programa de engenharia civil. Aí eu tenho certeza que eu estou lá. Mas amanhã, confesso que eu não estou. Vou até olhar aqui na agenda se tem alguma coisa que eu esteja esquecendo. Eu tava, as pessoas que estavam organizando, eu acho que tava teu nome lá, por isso que eu associei. Tudo bem, Tá, tá. eu te garanto que eu não vou estar, porque amanhã eu Não, é tô. porque eu tinha curiosidade de conhecer a incubadora de lá mesmo, da FRJ, então por isso que eu fiquei Ah, assim. legal. Aham. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso em algum momento. No Hackathon, a gente não previu nada assim, explicando mais a incubadora, mas, mas acho que no final do evento, né, vai ter uma fala do Sebrae, etc., um pouco nessa linha de como desenvolver startups, e a gente fala um pouco sobre isso lá, sim, com certeza, e depois também, tá bom? Ah, beleza, obrigada. Beleza, gente, esse é o Rodrigo, bora trabalhar e boa noite para todo mundo. Eu vou saindo por aqui, tá bom? A gente fica em contato. Um abraço para todos, boa noite.